que passa na sua cabeça quando você ouve a palavra eletricidade? Então fica comigo nesse vídeo, que até o final desse vídeo você vai sanar todas as suas dúvidas sobre a produção e o fornecimento da eletricidade. Olá, bem-vindo! Levi Rodrigues do canal É Desse Jeito. Nesse canal posto toda semana conteúdos relacionados ao tema da eletricidade básica, da eletrônica, da programação de Arduino e robótica. Se você gostou desses assuntos, se inscreva no canal, deixe seu like, para toda semana você receber os novos conteúdos. Então vamos deixar de bababá e vamos lá para a tela do meu computador para eu te mostrar melhor. No atual mundo que a gente vive, viver sem a eletricidade seria algo muito horrível. Aprofundar muito no assunto, que eu sei a importância da eletricidade, a importância que a eletricidade traz para você, os benefícios que ela traz. Como a eletricidade é gerada, né? Então a gente vai ver como é que ela é gerada, quais são as fontes, né, geradora, né, e de que forma essas fontes geram a eletricidade. A eletricidade, ela é um fenômeno físico natural, atribuído a cargas elétricas estáticas ou em movimento, né? Então, para a gente entender como é que funciona esse fenômeno físico, a gente teria que dar uma voltada no tempo, estudar desde a formação do átomo, né, como é que funciona ali no núcleo do átomo, o conceito ali de carga elétrica. Por isso que é um fenômeno natural. A gente não cria, né, a eletricidade, a gente cria os meios, né, de aproveitar da melhor forma a eletricidade para o nosso dia a dia. E não devemos esquecer também que a energia elétrica, né, ela desempenha um papel fundamental, como eu já havia falado, né? Ela desempenha um papel muito bom no desenvolvimento aí de um país, né? A gente sabe que um país onde tem muitas fontes, né, de energia elétrica, né, é um país aí que tem muitos recursos, né? Ele tem competição, né? Então ele se diz aí um país rico, né? Por exemplo, em formas de beneficiar, né, de gerar eletricidade, né? Então, a eletricidade ela movimenta aí os países industrializados, né, permitindo, né, que a gente faça uso dos computadores, né, o funcionamento dos computadores, tem também o funcionamento dos motores, né, nas indústrias, os aparelhos hospitalares aí nos hospitais, ilumina as nossas casas, as vias públicas, entre outras infinidades de aplicação da eletricidade. E quando falamos do estudo da eletricidade, a gente não deve esquecer, né, de definir aí esse universo, né, pois sabemos que existem dois universos aí de estudo da eletricidade, tem a eletrostática e tem a eletrodinâmica. E o que seria essa eletrostática? A eletrostática se preocupa com o estudo das cargas elétricas em repouso, né? Por isso que ela fala o nome estática, né? Vem de parado. Trata-se de temas relacionados com a força, né, de interação, né, entre cargas elétricas elementar, processo de eletrização, descarga elétrica, entre outros. A eletrodinâmica, por sua vez, ela estuda a carga elétrica em movimento, né? É aquela energia, né, a carga elétrica que está lá no circuito, né, eletrônico, né? Aqui os circuitos são classificados em circuitos de corrente tanto contínua, que a gente tem aí CC, quanto circuitos de corrente alternada AC, né? A gente vai fazer o estudo de circuitos em corrente contínua e em corrente alternada posteriormente em outro vídeo. O que é eletricidade, né? Então, como eu já falei, a eletricidade ela é um fenômeno físico, né? Normalmente quando você vê uma imagem, né, como essa imagem de um raio, né, aqui é um fenômeno físico, né? Ninguém fez esse raio, né? Então a gente sabe que o raio ele é provocado por uma descarga elétrica, né, de nuvens que estão carregadas, né? Então a diferença, né, de carga, né, entre uma nuvem, né, e outra causa um choque, e esse choque, né, provoca então, né, a descarga. Aqui a gente tem algumas das fontes, né, principais, principalmente do Brasil, de geração de eletricidade, que é a hidrelétrica, né? Então, nas hidrelétricas existe aí uma represa, né, onde a água vai ficar represada, né? E quando abre ali as comportas dessa represa, a força, né,
dessa água vai girar as turbinas e essas turbinas vão produzir então, né, em excesso a eletricidade, vai produzir muitos elétrons e aí a gente vai então gerar energia a partir da força da água. Outra fonte geradora que a gente tem de eletricidade são as usinas termoelétricas, né? Que nesse caso aqui é uma usina que queimar, né, vamos dizer assim, ou às vezes um próprio esquentamento da água, né, de repente, e vai provocar também uma força, e essa força também vai ser utilizada da mesma forma que na hidrelétrica para gerar aí a eletricidade. A gente tem outra fonte geradora aqui que são as das hélices, né, de grandes como se fossem ventiladores, né, que vão girar, né, vão girar numa velocidade, e essa velocidade vai fazer com que, né, um motor, né, que vai girar e vai produzir também eletricidade. Outra fonte geradora de eletricidade, a gente tem aí as usinas, né, solar, né, ou fotovoltaicas, que também produzem eletricidade. É bom lembrar também que todas as fontes de geradoras de geração de eletricidade, né, é criada pelo homem, né, ela tem suas vantagens e também tem as desvantagens, né? A gente bem sabe quando né, quando vai fazer aí quando a gente vai construir uma usina hidrelétrica, né, essa construção ela agrede bastante o meio ambiente. E como é que a energia então ela chega na nossa casa, né? Então a energia ela vai sair, vai ser produzida lá na usina, né? E aí depois ela vai percorrer, né, uma como é que se diz, uma rede, né, de alta tensão, né, e aí até chega na cidade, né, então quando chega na cidade tem aí, como a gente pode ver aqui, tem os portes, né, e depois essas redes de alta tensão, né, elas precisam, quem vai entrar com essa função aqui são os transformadores, né, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem um transformador, que nada mais é que um equipamento aí que vai pegar, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem 3 fases, né? As fases vão entrar, né? E aí depois vai sair, né? Fazendo aí uma queda, né, dessa tensão, né? Porque a gente não pode pegar, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja uma tensão de 10.000 volts, né? A gente não tem equipamentos nas residências para consumir essa voltagem que funciona com essa diferença de potencial tão grande. Então, precisa dos transformadores para fazer essa queda aí, né? Transformar. Além disso, né, os transformadores também, eles vão fazer com essas 3 fases, né, dentro do seu circuito, ele vai produzir também o nêutron, né, que a gente tem que utilizar, né? A gente precisa do nêutron, né? Lembrando que quando a gente for ver mais para frente a diferença de potencial, a gente tem que fazer a diferença de potencial entre um polo e outro, né? E não entre fases e fases, né? Então, o transformador, né, além de fazer essa queda aqui, né, vamos dizer assim, né, transformar essa energia alta, né, numa energia mais baixa, ele ainda produz, né, por meio de um mecanismo aqui dentro dele, o nêutron, né, para que a gente possa utilizar essa energia. Continuando na questão de como é que a gente faz o uso, então a gente vai ter aqui, né, os portes, né, aqui, né, já próximo à nossa residência, né, no nosso lote, vamos dizer assim, né, a gente tem um porte lá que recebe da rede elétrica, né, a eletricidade, né. Quando a gente pode ver aqui, a gente tem um sistema aqui bifásico e aqui um trifásico, né, que já inclui o nêutron, né. Então aqui a gente tem, normalmente isso aqui é mais utilizado em residências, né, e esse aqui mais nas indústrias, né, vamos dizer assim. Então, quando sai daquele poste, né, e chega dentro da nossa residência, a gente tem aqui um quadro, né, quadro de distribuição, que está aqui exemplificado nessa imagem, onde a gente pode observar, né, quadro de distribuição, que a gente tem aqui 2 fases chegando, né, tem 2 fases chegando aqui, 2 fases chegando, né, por esse fio preto aqui, e aí a gente tem aqui o nêutron, né, sendo aqui esse fio azul, né, então sendo aqui esse fio azul. Então aqui tem 2 fases, que são os fios pretos, e o fio azul aqui nessa caixa de distribuição está representado aqui pelo nêutron, né? O fio azul representa. Quando a gente fala em questão de instalações elétricas, né, equipamento aqui que é o disjuntor, né, que ele faz aí também uma espécie de proteção, né? Ele faz o corte, né, do circuito, né? Porque se a hora precisar fazer a manutenção, tem que ter algo para cortar essa energia que vem da rua, né, vamos dizer. Então, os disjuntores, eles funcionam aqui para proteger o nosso circuito interno das residências, né, por meio das sobrecargas, né, de corrente, né. Então, é um
dispositivo, né, trabalha com uma determinada corrente. Quando essa corrente excede, ocorre aí o desarmamento, né, cortando todo o circuito da residência ou qualquer outro circuito interno, né. Imaginar assim um circuito de um chuveiro, outra coisa assim do tipo. E esse fio verde na imagem, né, ele nada mais é que aquele outro fio, né, de proteção, normalmente a gente chama de fio terra, né, ele vai, né, que protege então aí, por exemplo, numa geladeira, né, que é ligada na tomada, né, se algum momento, né, por algum descuido, alguma coisa, acontecer alguma coisa nessa geladeira, ela pode dar choque. Se alguma dessas fases tocar na carcaça metálica dela, alguma outra coisa, pode dar um choque, né? Então, e aí para evitar esse choque, né, a gente tem aí o fio terra, né? Então, por conta disso, a gente tem aqui as tomadas, os pinos, sendo esse do meio o fio terra, né? E aí tem a fase e tem um neutro, né? Nesse outro plug aqui, plug macho, a gente não tem pino do fio terra, né? Então não tem como obter essa proteção aí, né? Então aquele fio verde, né, na distribuição, ele é ligado, né, a uma haste, né, uma barra aqui de cobre, né, normalmente de 2 metros, 2,5 metros, vai depender aí de onde você está comprando, né, e essa haste, né, a sua residência ela é enterrada no solo aí, né, para que qualquer descarga vá direto para o solo, né, eliminando aí qualquer risco de choque. Aqui a gente tem um diagrama básico, né, de como é que é feito o aterramento em si, né. Então, conforme as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente tem aqui então uma tomada, né, tomada básica, né, onde a gente tem um fio terra aqui no meio, indicando que esse fio terra vai ser ligado lá naquela haste que está aí a mais ou menos, né, 2 metros, né, de profundidade, né. E aí a gente tem então o neutro e tem também a fase. E era isso, né? Nos próximos vídeos então a gente, como é que é tensão, diferença de potencial, né? Corrente alternada, né? Mas futuramente a gente vai falar sobre resistência, entre outras coisas. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo, falar sobre a importância da eletricidade nas nossas vidas, né? E como ela é gerada, né? E se você não deixou seu like ainda, deixe seu like, comenta se possível, e se não inscreveu também no canal, se inscreva, pois só assim você contribui com o meu trabalho, beleza? Um abraço e fica com Deus.